Seja bem-vindo ao mundo marcial. As artes marciais chinesas são uma coleção de centenas de estilos de luta diferentes que se desenvolveram ao longo de séculos de história chinesa. Muitas das artes marciais chinesas incorporam conceitos filosóficos que estão intimamente conectados com a religião e filosofia chinesas, especialmente o taoísmo. Em chinês, os termos Gong Fu e Wushu são usados para se referir às artes marciais. A palavra Gong Fu é um termo geral que pode ser usado para se referir a qualquer tipo de habilidade. É a fonte do termo Kung Fu. Wushu é um termo mais descritivo que pode ser traduzido literalmente como artes militares ou artes marciais. Neste vídeo vou explorar a história do Kung Fu, que provavelmente você não conhece. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. As artes marciais chinesas podem ser rastreadas até a dinastia Xia, que existiu há mais de 4.000 anos. Sua origem é atribuída às necessidades de autodefesa, atividades de caça e treinamento militar na China antiga. O combate corpo a corpo e a prática de armas eram componentes importantes no treinamento de soldados chineses. A partir deste início, as artes marciais chinesas passaram a incorporar diferentes filosofias e ideias em sua prática, expandindo seu propósito de autodefesa para a manutenção da saúde, finalmente, como método de autocultivo. De acordo com a tradição chinesa, o Imperador Amarelo, Huangdi, data tradicional de ascensão ao trono 2698 a.C., introduziu as primeiras formas de artes marciais na China. O Imperador Amarelo é descrito como um general famoso que, antes de se tornar o líder da China, escreveu longos tratados sobre medicina, astrologia e artes marciais. Ele desenvolveu a prática de Jiao-Ji e a utilizou na guerra. Shoubo foi uma espécie de Kung Fu militar, praticado durante a dinastia Shang, 1766 a 1066 a.C., e Xianbo era semelhante ao Sanda moderno. Continha muitas técnicas de socos, cotoveladas e arremessos. Em 509 a.C., Confúcio sugeriu ao duque Jindilu que as pessoas praticassem as artes literárias, bem como as artes marciais. Assim, o Kung Fu começou a ser praticado por cidadãos comuns externos às seitas militares e religiosas. Ou seja, o Kung Fu já era praticado na China, anteriores às artes marciais de Shaolin em mais de 1000 anos. Um sistema de wrestling, luta livre, chamado Juele ou Jiao-Ji, é mencionado no Clássico dos Ritos, século I a.C. Este sistema de combate incluía técnicas como golpes, arremessos, manipulação de articulações e ataques de pontos de pressão. Jiao-Ji se tornou um esporte durante a dinastia Qin, 221 a 207 a.C. Na dinastia Tang, descrições de técnicas de espadas foram imortalizadas em poemas de Li Bai. Nas dinastias Song e Yuan, competições de Xianpu, a forma mais antiga de sumo, eram patrocinadas pelas cortes imperiais. Os conceitos modernos de Kung Fu que conhecemos hoje foram totalmente desenvolvidos pelas dinastias Ming e Qing. As artes marciais também são mencionadas na filosofia chinesa. Passagens no Xuandi, um texto taoísta, dizem respeito à psicologia e à prática das artes marciais. Acredita-se que Xuandi tenha vivido no século IV a.C. O Tao Te Ching, frequentemente creditado a Lao Tzu, é outro texto taoísta que contém princípios aplicáveis às artes marciais. De acordo com um dos textos clássicos do confucionismo Zhou Li, o arco e flecha e a condução de carruagens faziam parte das 6 artes, incluindo ritos, música, caligrafia e matemática da dinastia Zhou, 1122 a 256 a.C. A arte da guerra, escrita durante o século VI a.C. por Sun Tzu, que lidava diretamente com a guerra militar, mas continham ideias que são usadas nas artes marciais chinesas. Esses exemplos mostram que as ideias associadas às artes marciais chinesas mudaram com a evolução da sociedade chinesa e, com o tempo, adquiriram uma base filosófica. Os praticantes taoístas praticavam o Tao Yin, exercícios físicos semelhantes ao Qigong, que foi um dos progenitores do Tai Chi, pelo menos desde 500 a.C. Em 39 a 92 d.C., 6 capítulos de luta de mãos foram incluídos no Anshu, história da antiga dinastia Han, escrito por Pan Ku. Além disso, o famoso médico Hua Tu compôs os 5 animais, tigre, cervo, macaco, urso e pássaro, por volta de 220 a.C.
A filosofia taoísta e sua abordagem à saúde e ao exercício influenciaram até certo ponto as artes marciais chinesas. Sobre o monge budista indiano chamado Bodhidharma, a história basicamente afirma que o monge indiano, Bodhidharma, viajou para a China em meados dos anos 500 d.C. para espalhar o budismo. Ele fez uma jornada incrível, cruzando as montanhas do Himalaia e se viu no mosteiro Shaolin, cercado por monges que estavam com problemas de saúde. Ele então começou a construir uma série de métodos, baseados em movimentos de animais, mas na realidade Bodhidharma não é o pai do Kung Fu, nem mesmo criou o método Shaolin de Kung Fu. Embora seja um fato que Bodhidharma era um monge budista da Índia, e que ele viajou para a China e ensinou no templo Shaolin na província de Henan, assim como introduziu um regime diário de exercícios, assim como dieta, para os monges de lá. Ele não ensinou nenhum método de combate, ou mesmo defensivo, de artes marciais para os monges. Como visto antes acima na história, o Kung Fu já existia desde a dinastia Shang. Durante a dinastia Tang, 618 a 907 d.C., o budismo atingiu seu pico e começou a declinar enquanto uma forma popular de taoísmo começou a rivalizá-lo. Em Shaolin, o budismo Shan se tornou sua própria seita única, seguida pelos poucos selecionados que viviam lá. Outra coisa que atraiu os sacerdotes e estudiosos taoístas foi o desenvolvimento do Shaolin Quan, conhecido como Punho Shaolin ou Artes da Luta. Ao longo dos anos, gerações de monges Shaolin trabalharam com os exercícios atribuídos ao Bodhidharma, para aumentar seu poder muscular externo e seu poder chi interno. O aumento do poder encorajou os monges a investigar suas propriedades e características peculiares, testando os limites do corpo através de exercícios intensos e brutais. Aqui surgem as primeiras e várias técnicas, que foram usadas em aplicações de autodefesa e combate. Os templos sempre foram alvos de bandidos e soldados rebeldes que desejavam roubá-los ou usar os lugares como seus próprios quartéis generais ou esconderijo. Além disso, como os monges viajavam para longe de seus templos em suas pregações e peregrinações, a autodefesa na estrada também se tornou uma necessidade. Informações eram trocadas com guarda-costas profissionais e guardas imperiais encontrados na estrada, que eram bem versados em várias artes marciais chinesas. Técnicas foram absorvidas, principalmente de sistemas militares do Kung Fu, e combinadas com aquelas que os monges já tinham desenvolvido no templo de Shaolin. Foi nessa troca de experiência que os monges tiveram acesso a treino com armas como lança, espada, dentre outras. Vale ressaltar que o monastério de Shaolin passou por várias guerras e rebeliões. Se quiser uma história completa de Shaolin, deixe escrito nos comentários Shaolin. Com relação da participação de Shaolin em combate, a evidência mais antiga é de 728 d.C. que confirma duas ocasiões. Uma defesa do monastério Shaolin de bandidos por volta de 610 d.C. e seu papel subsequente na derrota de Wang Shishong na Batalha de Ulao em 621 d.C. Do século VIII ao século XV, não há documentos existentes que forneçam evidências da participação de Shaolin em combate. No entanto, entre os séculos XVI e XVII, há pelo menos 40 fontes existentes que fornecem as evidências de que, não apenas os monges de Shaolin praticavam artes marciais, mas a prática marcial havia se tornado um elemento tão integral da vida monástica de Shaolin que os monges sentiram a necessidade de justificá-la criando uma nova tradição budista. Em 1900, os punhos justos e harmoniosos se levantaram contra ocupantes estrangeiros e missionários cristãos na China. Embora essa revolta, conhecida no Ocidente como a Rebelião dos Boxeadores devido às artes marciais praticadas pelos rebeldes, originalmente se opusesse à dinastia Qing Manchu, a imperatriz viúva Cixi ganhou o controle da rebelião e tentou usá-la contra as potências estrangeiras. O fracasso da rebelião levou 10 anos depois à queda da dinastia Qing e à criação da República Chinesa. A visão atual das artes marciais chinesas é fortemente influenciada pelos eventos do período republicano, 1912 a 1949. No período de transição entre a queda da dinastia Qing, bem como as turbulências da invasão japonesa e da Guerra Civil Chinesa, as artes marciais chinesas se tornaram mais acessíveis ao público em geral, pois muitos artistas marciais foram encorajados a ensinar abertamente sua arte. Naquela época, alguns consideravam as artes marciais como um meio de promover orgulho nacional e construir uma nação forte. Como resultado, muitos manuais de treinamento de artes marciais foram publicados, uma academia de treinamento foi criada, 2 exames nacionais foram organizados,
bem como equipes de demonstração viajaram para o exterior e inúmeras associações de artes marciais foram formadas em toda a China e em várias comunidades chinesas no exterior. A Academia Central Guoshu, estabelecida pelo governo nacional em 1928 e a Associação Atlética Jingwu, fundada por Hu Yuanjia em 1910, são exemplos de organizações que promoveram uma abordagem sistemática para o treinamento em artes marciais chinesas. Também por volta de 1928 as primeiras versões do Sanshou Sanda começou a ser criado. Uma série de competições provinciais e nacionais foram organizadas pelo governo republicano a partir de 1932 para promover as artes marciais chinesas. Em 1936, nos 11º Jogos Olímpicos em Berlim, um grupo de artistas marciais chineses demonstrou sua arte para um público internacional pela primeira vez. Eventualmente, esses eventos levaram a visão popular das artes marciais como um esporte. As artes marciais chinesas começaram a se espalhar internacionalmente com o fim da Guerra Civil Chinesa e a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Muitos praticantes de artes marciais bem conhecidos escolheram escapar do governo da República Popular da China e migrar para Taiwan, Hong Kong e outras partes do mundo. Esses mestres começaram a ensinar nas comunidades chinesas no exterior, mas eventualmente expandiram seus ensinamentos para incluir pessoas de outras culturas. Na China, a prática de artes marciais tradicionais foi desencorajada durante os anos turbulentos da Revolução Cultural Chinesa, 1969 a 1976. Como muitos outros aspectos da vida tradicional chinesa, as artes marciais foram submetidas a uma transformação radical pela República Popular da China para alinhá-las à doutrina revolucionária maoísta. República Popular da China promoveu o esporte regulamentado pelo Comitê de Wushu como um substituto para escolas independentes de artes marciais. Este novo esporte de competição foi dissociado do que era visto como os aspectos potencialmente subversivos de autodefesa e linhagens familiares das artes marciais chinesas. Retoricamente, eles também encorajaram o uso do termo Kuoshu ou Guoshu, que significa as artes da nação, em vez do termo coloquial Kung Fu, em um esforço para associar mais de perto as artes marciais chinesas com orgulho nacional em vez de realização individual. Em 1958, o governo estabeleceu a Associação de Wushu da China, como uma organização para regular o treinamento em artes marciais. A Comissão Estatal Chinesa para a Cultura Física e Esportes assumiu a liderança na criação de formas padronizadas para a maioria das principais artes. Durante este período, um sistema nacional de Wushu que incluía formas padrão, currículo de ensino e classificação de instrutores foi estabelecido. O Wushu foi introduzido tanto no ensino médio quanto na universidade. A supressão do ensino tradicional foi relaxada durante a Era da Reconstrução, 1976 a 1989, à medida que a ideologia comunista se tornou mais receptiva a pontos de vista alternativos. Em 1979, a Comissão Estatal para a Cultura Física e Esportes criou uma força-tarefa especial para reavaliar o ensino e a prática do Wushu. Em 1986, o Instituto Nacional Chinês de Pesquisa de Wushu foi estabelecido como autoridade central para a pesquisa e administração das atividades de Wushu na República Popular da China. Mudanças nas políticas e atitudes governamentais em relação aos esportes em geral levaram ao fechamento da Comissão Estatal de Esportes à Autoridade Central dos Esportes em 1998. Esse fechamento é visto como uma tentativa de despolitizar parcialmente os esportes organizados e mover as políticas esportivas chinesas para uma abordagem mais orientada ao mercado. Como resultado desses fatores sociológicos em mudança na China, tanto os estilos tradicionais quanto as abordagens modernas de Wushu estão sendo promovidos pelo governo chinês. Hoje, existem centenas de estilos diferentes de artes marciais chinesas. Vários esquemas de classificação foram propostos para ajudar a categorizá-los. Interno versus externo. Uma maneira comum de classificar as artes marciais chinesas é separá-las em estilos externos e estilos internos. Os estilos externos se concentram no desenvolvimento de agilidade e força física, enquanto os estilos internos se concentram na manipulação do Qi e no cultivo da mente e do espírito. Muitas das ideias filosóficas defendidas pelo taoísmo são aplicadas por praticantes de estilos de artes marciais internas. O estilo interno mais popular da arte marcial chinesa é o Tai Chi, enquanto o estilo mais famoso associado ao estilo externo é o Shaolin Kung Fu.
A classificação interna versus externa é popular e tem sido usada desde 1669. No entanto, ela continua um tanto controversa, com alguns especialistas argumentando que não há realmente nenhuma diferença entre as duas devido ao fato de que cada estilo inclui alguma mistura de elementos internos e externos. Norte versus Sul. Outra maneira comum de classificar os estilos de artes marciais chinesas é por região geográfica. As artes marciais do Norte são conhecidos por incorporar chutes altos e elementos acrobáticos. Os estilos de artes marciais do Sul colocam mais ênfase nos movimentos de braço e corpo inteiro para o ataque. As artes marciais chinesas são antigos sistemas de combate corpo a corpo que se desenvolveram ao longo de milênios ao longo da história chinesa. Historicamente, a prática das artes marciais chinesas era muito temida pelos partidos no poder da China, e muitos registros e textos antigos foram destruídos ao longo dos tempos pelo governo chinês. Independentemente disso, as artes marciais chinesas existem ao longo da história mundial, e os países asiáticos são uma base elementar de tradições sociais e culturais. Uma prática antiga que muitas vezes foi ensinada em segredo. Há centenas de estilos de artes marciais chinesas que abraçam militares, atléticos, religiosos, elementos filosóficos e teatrais e são ensinados, praticados e reverenciados em todo o mundo hoje. Devido às suas conexões com a filosofia, religião e história chinesas, as artes marciais chinesas fornecem uma janela fascinante para a cultura tradicional chinesa. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.